Olá, para você que chegou até aqui querendo investigar junto com a gente o que precisamos mudar para mudar o mundo. Aqui estamos nós para mais um episódio do podcast Para Mudar o Mundo, dessa vez na companhia de Marina Daim, investigando a importância de viver na prática experiências que transformam paradigmas para conseguirmos, de fato, mudar o mundo. Nana, Marina Daim, muito bem-vinda mais uma vez. Querida, muito grata por esse convite lindo, esse projeto encantador que você está parindo agora nesse momento. Vou ler a mini bio de Marina Hum. Daim, Nana. Marina Daim é mãe, educadora, facilitadora de grupos, facilitadora gráfica, designer, bailarina e pós-graduada em psicologia. É cofundadora de uma ecovila, uma comunidade intencional, em Minas Gerais. Desde 2003 se dedica ao estudo, prática e difusão da sustentabilidade integral. Em 2008 mergulhou na experiência de viver em comunidade, onde promove e experimenta processos horizontais, ecologicamente responsáveis e economicamente justos, na busca de promover uma cultura regenerativa, de parceria e respeito. Nana, olha, toda essa jornada da construção desse podcast tinha um objetivo pessoal muito profundo, que era poder ancorar essas conversas profundas com essas mulheres que muito me inspiram, e você faz parte delas, minha querida. Queria te dizer que de todas as coisas muito incríveis do teu percurso, eu percebo uma coisa em comum, que é experienciar a mudança, né. A mudança não é uma ideia, não é uma base teórica, não é uma boa bibliografia, não é uma aula de conteúdo, não é em toda a tua trajetória em busca dessa inquietação do que precisamos mudar para mudar o mundo, tem muito corpo, tem muita verdade, muito dia a dia, muito exercício desses outros paradigmas. E para mim essa é uma das grandes chaves e por isso você me inspira muito, porque é uma mulher que revirou a terra, né, de si, das relações, das questões sistêmicas, do onde mora, do que faz. Estou muito feliz da gente poder te ouvir um pouquinho sobre tudo isso. Não sei nem por onde começar. Qual das coisas que tu tá metida, tu acha que tem maior potencial de mudar o mundo? Eita, essa pergunta é ótima, né, você falou dela, eu fiquei, assim, pensando. Eu acho que justamente buscar integrar essas muitas camadas, né, dessas muitas peles que temos, essa mais pessoal, interna, e olhar como que eu trabalho essa minha relação comigo mesma, minha relação nas minhas relações próximas ou no espaço onde eu habito, e após ter essa experiência, essa vivência, encontrar estratégias para colocar isso no mundo de uma forma que ganhe uma outra escala, né, de reverberação e de impulsionamento para uma transformação necessária, né. Acho que você trouxe essa palavra de inquietação, e tem um conceito que eu gosto muito que é a inquietação abençoada, né, que Paul Hawking fala, que é essa ideia de reconhecer que a gente tem no mundo muitas pessoas que estão inquietas com algo, porque tem algo estranho acontecendo e a gente precisa agir para mudar. E ele chama isso de inquietação abençoada, e que são muitas as pessoas com isso vivo, sem saber para onde ir, né. Então, acho que parte do que eu faço e me dedico é tentar apresentar um caminho possível para então o que que eu posso fazer, né, onde eu posso ir, onde eu posso encontrar meus pares, onde eu posso estar criando uma rede de atuação para fazer essa transformação. E aí tive a felicidade de na minha vida, na minha trajetória, acabar me envolvendo com um projeto que era grande o suficiente, pra poder escalar isso de alguma forma, que é o Gaia Education, né. Então eu tive esse privilégio de já há bastante tempo atrás, lá em Como 2004. foi? Eu nunca ouvi essa história. Como é que o Gaia chegou na tua vida? Pois. A história se mistura muito com esse projeto de comunidade intencional. Na verdade, eu sou daquelas pessoas que
que sempre busquei a natureza, né, tipo, morei no Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, mas estava sempre ali no meio do mato, pelas cachoeiras do Rio, sempre que podia viajar, eu ia fazer trilha, andar no mato, viajar para a roça, tinha mais esse impulso do que para ir para outras grandes capitais, né. Tinha até um irmão morando fora que ficava me chamando: "Vem!", e eu falava: "Não, o que que eu vou fazer em outra grande metrópole no mundo? Não quero, eu quero ir para o mato", né. Então, isso era muito meu e ainda uma coisa muito intuitiva e sem formato nessa época, né. E e aí eu tive a felicidade por uma série de outras coisas que eu fazia no mundo da dança, movimento de contato e improvisação, que o grupo de amigos que promovia muitos encontros que traziam muitas pessoas que tinham valores similares, criar um grupo forte, coeso, numa época que não existia celular, não existia e-mail, não existia rede social, que a gente tinha um pulso de encontros, do contato e improvisação, dos saraus, do que fosse, e desse grupo, que ficou um grupo muito amigo, a gente formou um grupo de estudos, porque a gente queria estudar esses assuntos da sustentabilidade, isso foi lá em 2004. A gente teve o estímulo de um amigo querido, que é o Claudião, da Morada da Floresta, que tinha acabado de ter relação com um outro amigo que tinha escrito uma tese de mestrado, sobre redes de economia solidária. Então a gente fundou uma rede de economia solidária em Santa Teresa, no Rio, que funcionou por um ano, com um pulso de encontros, de feiras mensais e boletim de trocas, e a gente criou uma cultura de troca ali naquele espaço, mas a gente não queria só aquilo. E aí a gente começou a estudar sustentabilidade, permacultura, educação, um monte de coisas, e aí outros amigos tinham feito um curso chamado Formação em Ecovilas, que tinha acontecido no Brasil em 2002 e em 2003, não, em 2000, enfim, por aí. E aí em 2004 eu fui, não, em 2003, justo, porque 2004 foi a segunda turma e eu fui para essa segunda turma participar, e esse curso parou no meio do caminho, porque esse curso tinha sido organizado pela MEI, trazido para o Brasil por ela, e ele Meiste, era uma das MEIs, fundadoras do Gaia Education, nossa querida justo. May. E ela, como ela é brasileira, ela movimentou esse curso aqui no Brasil, que ele acontecia itinerante em várias comunidades do Brasil. Então, eu fiz 2 módulos e o curso foi interrompido, porque tinham formatado então o Gaia, e aí passaria a ser o Gaia. E aí deixou de ter Uau! isso. E aí, esse curso foi onde eu comecei esse processo de eu com outras pessoas que eram desse grupo de estudos, a gente ia fazer os cursos e voltava para o grupo de estudos repassando os conteúdos. E assim eu fiz curso de consenso, curso de permacultura, curso, enfim, vários temas, e exercitando esse lugar de repassar o conteúdo que eu tinha acabado de aprender, né. E aí começou um pouco essa história, e dali uns anos, o Gaia estava consolidado em São Paulo, eu estava quase fui fazer em São Paulo, mas foi na época que estava fazendo o Germinar, que é um outro curso de antroposofia, não sei se você conhece. E aí eu Uhum. deixei para ir no outro ano, mas aí no outro ano uma pessoa que era membro dessa Ecovila, que eu já tinha fundado até então, porque a fundação de Terra Una é em 2005, e a gente já estava movimentando, fazendo um centro de vivências e várias coisas, ele convida a gente para fazer, estimula: "Vamos embora fazer um Gaia no Rio", né, que não teve até hoje. E a gente, em 2009, começa no Rio, no Jardim Botânico, naquele espaço lindo que é o Solar da Imperatriz, onde você fez, e ali começa essa jornada, e aí vai Rio de Janeiro, depois a gente começa a fazer imersivo na Ecovila, depois a gente leva para BH, acaba se juntando com a galera de São Paulo, enfim, maior história. Me envolvo com o Guedes, que é o Gaia, online, Online. e, enfim, ao longo dessa história toda aí, juntando Guedes, Gaia e Totti agora, já são mais de 30 programas, com muita gente passando, e aí é essa história de escalonar um pouco, né, de conseguir ir para além dessa quinosfera, desse ambiente mais próximo das pessoas mais diretamente relacionadas, né. Nana, para quem está ouvindo a gente agora e não conhece o Gaia, eu sei que é um desafio mesmo, passo perrengue para conseguir. O que que é o Gaia? O Gaia é um percurso educacional, mas Tá, fala mais. então, Gaia Education, na verdade, é uma existe uma instituição que é a Gaia Trust, na verdade, que é internacional, que nasce de um casal filantrópico que quer promover a sustentabilidade no mundo. Eles muito,
enfim, sensibilizados com a situação, planetária, eles, com grana, contratam um casal de jornalistas que vão pesquisar no mundo onde é que tem respostas de uma vida na Terra mais sustentável. Esse casal viaja por um bom tempo, percorre vários lugares e volta dizendo: "Não tem um lugar que tenha tudo bom, mas vários têm muitas coisas boas". E se a gente juntar essa colcha de retalhos de várias coisas boas, a gente tem um formato interessante. Essa galera, esse casal, eles junto com essa, instituição, eles também apoiam uma outra organização que é o GEM, que é o Grupo de Comunidades da Europa, né, Global Ecovillage Network, Network, que é uma justamente. rede de organização das ecovilas da Europa. E esses jornalistas, quando eles investigam esses vários pontos onde existiam algumas coisas legais, são as ecovilas? Eles vão para ecovilas, mas eles também vão para comunidades tradicionais, eles vão para vários lugares no Ah, mundo que isso. tem, essa pesquisa, não é só comunidades intencionais, né, que é essa Qual a diferença distinção. entre comunidade tradicional e comunidade intencional? Justamente. A intencional é essa que as pessoas se juntam a fim de fazer uma comunidade e começar um processo. E a tradicional é aquela que já existia naquele espaço. Então, as ribeirinhas, as indígenas, as quilombolas, elas vão entrar no espaço tradicional, né? E as ecovilas ou as comunidades alternativas, enfim, elas vão entrar nesse espaço das comunidades intencionais. Que bonito, é como se uns nunca tivessem saído de casa, outros estão tentando voltar para casa, né? Tipo isso. Tá. E, bom, e aí dessa história, acaba que eles organizam um grupo de educadores desse norte global, que estão envolvidos em ecovilas, e isso envolve várias pessoas de peso, tipo o John Croft, do Dragon Dreaming, ou a Joanna Macy, da Ecologia Profunda e Trabalho que Reconecta, entre outras pessoas incríveis. E aí eles desenham esse currículo. Inicialmente ele nasce como esses 8 níveis de sustentabilidade, que vão dar origem para esse curso Formação de Ecovilas, e depois esses 8 níveis, que ficava um pouco mais complexo, eles reorganizam isso nessa mandala curricular, que são as 4 dimensões: social, ecológica, econômica, e aí eles inovam com uma quarta, que é o visão de mundo, né? E aí essa distinção talvez seja o que mais seja de transformador ou diferente no Gaia Education, né? Que ele tem essa proposta de reconhecer que a forma como a gente vê o mundo influencia a forma como a gente se relaciona com as outras 3 dimensões. Então, a nossa cultura, formada por todos os nossos valores e práticas, ela vai influenciar a forma como a gente entende a nossa relação social, a nossa relação com a ecologia e a nossa relação com a economia, né? Então, esse é um pilar importante do curso, que é transversal e permeia toda essa visão. Aí, respondendo que é o Nana, curso é uma jornada por essas 4 dimensões, com essa intenção de promover agentes regenerativos, promover designers em sustentabilidade e regeneração, né. Então, entender como uma pessoa em qualquer área de atuação que ela deseja estar, trazendo toda a sua bagagem e conhecimentos, ela pode, enfim, modelar, remodelar ou adaptar o que ela faz, ou até transformar radicalmente, também acontece, a sua ação no mundo para que seja uma ação que promova sustentabilidade e regeneração. maravilha. Eu quero falar 2 coisas. Primeiro que te ouvindo, eu me veio um insight, assim, essas 4 dimensões do Gaia, né, como se o econômico, a gente pudesse fazer um paralelo com o ESG, que é essa grande sigla que hoje perpassa todas as empresas, todos os organismos, está todo mundo olhando para ela. Ela é filha de um pedido da ONU pelos ODS, da ONU e dos países signatários da ONU, que montam uma agenda de emergências para onde a gente precisa olhar até 2030, e a partir daí fala: "Empresas, vamos olhar também para vocês", e chama isso de ESG, que é Environmental, Social and Governance. Em português é ASG, Ambiental, Social e Governança. Eu fiz um paralelo rápido aqui e me pareceu uma discussão muito interessante, queria te ouvir sobre. É como se o econômico do Gaia fosse a governança, porque quais são os acordos que nos regem, né, a economia que nos rege. Social está lá, é o social. Environmental, ambiental, está lá, né, são as questões ambientais, mas é exatamente o que faz falta no ESG, é a visão de mundo.
Como é que você pode pegar a mesma visão de mundo e transpor para esses assuntos? Não funciona, não tem a urgência que a Agenda 2030 precisa, não tem a radicalidade que a Agenda 2030 precisa, porque é tudo sobre a forma como a gente olha para essa discussão, né. Sem trocar o óculos, você não enxerga de outra forma essa história, né. A visão de mundo faz muita falta. Sim, em geral, quando a gente Concorda? fala desse totalmente, concordo completamente e acho que quando a gente fala do tripé da sustentabilidade, que é o social, ecológico e econômico, em geral, as pessoas eventualmente trazem o cultural, mas o cultural como algo dado e não como algo que precisa estar sendo observado e revalidado ou transformado, né. Então, quando você traz essa ideia, entendendo inclusive que governança está conectado à economia, já volta para a origem da ideia de economia, que é esse lugar de cuidado da casa, de organização, de entender esse espaço, né. Então acho que a gente tem um problema sistêmico no planeta hoje, que é uma lógica que olha para a economia como ela sendo o que engloba o social e o ambiental, né, enquanto na verdade a gente tem um ambiental que engloba um social e um econômico está depois do social, porque é como as pessoas se organizam que promove a forma como elas se relacionam com as coisas, né. Então a gente tem aí uma necessidade de uma inversão desses grandes elos e sistemas para fazer essa transformação. E, sem dúvida, a visão de mundo ela perpassa tudo. A gente tem aquela frase famosa do Einstein, né, que eu não me lembro exatamente, mas é alguma coisa do tipo, "Não podemos mudar as coisas, o resultado das coisas sem mudar a forma de fazer as coisas", né. Então, a gente fica Uhum. tentando, reproduzir as nossas receitas para ter um bolo diferente, não tem como, né. Então, tem uma necessidade da gente realmente dar alguns passos atrás, na verdade, alguns passos para dentro, né, assim. Alguns passos para junto de, né, são passos nessas direções aí. Nana, outra coisa que eu senti de falar sobre o Gaia, que para mim é muito relevante, que você é uma pessoa com quem eu aprendi, vi isso, assim, para mim o Gaia foi a maior formação de facilitação que poderia haver, né. Você conduzindo aqueles processos coletivos ali é tão bonito, eu já te disse isso muitas vezes, mas vou Uhum. dizer aqui de novo, você pacificou a minha alma com a ciranda. Eu vinha de 30 anos de cirandas que tinham um campo coletivo que em algum lugar não fazia sentido e eu sentia aquilo no meu corpo e eu não sabia muito bem o que era. E eu não gostava das cirandas, e aquilo me parecia, assim, uma forçação de barra, eu falava: "Gente, mas não, não, essa energia não", nada contra a ciranda em si, mas a energia de quando a ciranda acontecia, tinha alguma coisa. E com você eu me entreguei às cirandas muito felizes e muito íntegras e muito profundas e muito coletivas e muito transformadoras, e foi muito lindo. Isso para dizer que o Gaia tem esse viés curricular que para mim é a grande, né, tem muitas grandes sacadas, né, a gente já acabou de dizer várias, mas é mais uma das grandes sacadas, que é a experiência no corpo, né, não tem nada que transforme mais a visão de mundo de uma pessoa do que sentir, viver, experienciar essa outra coisa, né. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância disso, desse transversal do Gaia de ser experiencial, não conteudístico apenas, né. Tem as referências, tem as lideranças, tem para onde a gente olha, mas a gente vivencia, ele é vivencial, né. Sim, sem dúvida. Acho que, assim, até para as pessoas que experimentaram só o curso online, elas ficam sentindo falta de alguma coisa, né, por mais profundo que seja, transformador também, e a gente está cada vez mais conseguindo trazer algumas experiências profundas para esse espaço virtual, né, conseguir fazer dinâmicas do trabalho que reconecta, enfim, tem algumas coisas que a gente está conseguindo transpor, mas é diferente, né, o presencial, olho no olho, mão na mão, é outra relação. E isso que você fala da ciranda é muito curioso, né, porque esse feedback eu já recebi de muitas pessoas, né, das pessoas que entram no Gaia, assim, ojeriza um pouco de dança circular e esse espaço e tal, e um desconforto, e que depois estão sedentas, e "Cadê? Hoje não teve, cadê?", né, e nem sempre dá tempo, então fica engraçado, assim. E
E acho que o Gaia ele tem, por essência também, uma questão de um eu não gosto muito da palavra de resgate cultural, desse conceito, eu tenho uma certa questão, mas eu acho que é um reconhecimento dessas tradições que elas são humanas, né? Às vezes a gente fica com essa questão de: será que a gente está roubando uma tradição de alguém, não está usando com o devido respeito? Mas se a gente reconhece que, primeiro, todos nós somos, o ser humano é nômade por natureza, e nós saímos de um lugar comum lá da África milhares e milhares de anos atrás, e aí a gente foi se espalhando pelo mundo e ganhando mais diferenças. Mas somos todos descendentes de alguém de algum outro lugar, né? Quase ninguém consegue dizer exatamente a sua raiz genealógica precisa e a sua origem. A gente é misturado, então a gente tem ali sementinhas de muitas histórias que têm tradições muito milenares e antigas. E sentar em volta do fogo, sentar em roda, dançar em roda, faz parte da cultura humana, né? Cantar, né, Hã? cantar. Cantar junto, tudo isso faz parte da cultura humana, né? Então, quando a gente coloca isso no meio do processo, a gente está ativando essa memória ancestral que temos todos nós, das nossas células no nosso corpo, e promovendo essa conexão. E quando ela vem de um lugar verdadeiro, eu acredito que promove isso que promoveu em você, né? Porque fazer no artificial tem isso, né? Tem gente que fala: "Não, vai fazendo, vai fingindo, fingindo até que vira natural", né? Tem algumas coisas que você fala, as posturas de poder, enfim, um monte de coisa, a forma de falar, a forma de pensar, vai fazendo que tem uma hora que fica natural. Mas nesse espaço, eu acredito que ele vai promovendo essa conexão, né? Que tem uma hora que você fala: "É tão gostoso cantar e dançar junto, é tão prazeroso, é tão", né, aquela coisa de você ficar com dor na bochecha, daquele sorriso que não sai, assim. Então tem um pouco esse espaço que eu acho que com todo o processo do Gaia, a dança ela é mais um elemento, porque na verdade a gente está ali promovendo conexões, né? Eu acho que todo mundo sai do curso falando: a coisa mais importante aqui são as pessoas e não sei o quê", e na verdade, sim, são as pessoas, mas a gente tem pessoas em todos os espaços. Ali existe todo um processo, toda uma condução que propicia que a forma de conexão entre as pessoas seja mais profunda e seja essa conexão em que você fala: uau, que incrível estar nessa nova relação", né. Então a gente tem resultados muito interessantes de novas parcerias, de trabalho, de casamento, filhos, enfim, acaba saindo muita coisa dali, que a gente não espera, né, assim, são muito legais a gente olhar para é muito legal a gente olhar para os resultados, né, as reverberações e as ações de muita gente que pariu projetos incríveis depois de ter passado por essa experiência, assim. É, não tenho dúvida de que assim, do que eu conheço, é das experiências muito transformadoras que existem no mundo. Depois fiz algumas outras formações de facilitação, Art of Hosting, blá-blá-blá, que eu amo também, mas eu sempre que alguém me pergunta sobre facilitação, para mim tem uma referência do Gaia, muito poderosa, aprendida com vocês, que é o seguinte: nós éramos 80 pessoas, eu não sei como é que vocês estão hoje de números, mas na minha turma éramos 80 pessoas. E eram 80 pessoas que eu aprendi a amar, admirar e querer levar todas para casa. Eram todas adoráveis em todos os âmbitos que eu pude conviver naqueles 6 meses de 4, 6, 5, 6 meses de percurso. Eh, e aí me caiu uma ficha uma hora, eu falei: "Gente, não é possível que seja todo mundo maravilhoso. É o primeiro lugar onde eu entro, saio e não tem ninguém que eu digo: 'Tá, esse eu levava menos para casa'". Tem alguma coisa preciosa no campo que se forma naquele lugar, conduzido por vocês, na minha época eram vocês 5, eh, e nesse campo todo mundo mostra essa versão adorável, amável, colaborativa, que escuta, que evita acreditar no próprio julgamento, que se expõe, que se vulnerabiliza, que troca, que vincula, que o melhor do humano, né. Aquilo para mim foi uma chave, assim, nunca mais eu consegui imaginar que facilitação de grupos esteja dissociada de condução de campo, porque e aí tem muito, né, o que a gente mais vê é isso, facilitação de grupos sem percepção de campo, aí dá muito errado. Eu inclusive nem digo que sou facilitadora, porque a chance de me deparar com um contexto em que é possível sustentar um campo
daquele tipo, né, quando você conhece o campo daquele tipo, você não quer outro campo. Você não quer nunca mais facilitar nada em outro campo. Vira uma praga, uma cachaça, um negócio que você fala: "Eu quero aquele lugar ali, outro eu não quero", né. Sim, é um campo é. Assim, na verdade, você está associando muito ele ao Gaia, né, mas, você experienciou ele ali, e eu trabalho em outras atuações para além do Gaia, em outros espaços que acabam promovendo campos similares, né, então Sim, eu sim, acho sim. que essa ideia de promover um espaço de confiança, de promover um espaço de entrega, vai estar alinhado com o que as pessoas estão buscando naquele momento. Quando as pessoas estão na busca de algo, elas se engajam de outra forma e se permitem experimentar de uma outra forma, né. Então, eu fico entendendo esses espaços como um espaço de oportunidade para a pessoa se reconhecer na sua outra versão, naquela versão, naquele recorte, e ver se o quanto daquilo ela quer sustentar depois que o curso acaba, depois que aquele momento acaba, né. E a gente sabe que para cada pessoa vai ser de uma forma, as transformações que vão acontecer e que é aos pouquinhos, né. E acho que essa que é o que mais me motiva a estar fazendo esse trabalho ao longo desses anos todos, é ver essas reverberações, porque, enfim, eu acho que quando a gente teve uma época que a gente falava assim: "Ai, cara, tomara que o gás já não seja mais necessário daqui a 10 anos, porque, né, a gente tem que virar a chave enquanto comunidade humana, né, não é possível". E e aí não virou a chave enquanto comunidade humana, e ainda é muito necessário esse É cada curso, vez né. mais necessário. Ao mesmo tempo que de quando eu comecei para agora, o que surgiu de pessoas, até que passaram pelo Gaia ou por outros cursos, de cursos equivalentes, similares ou mais pontuados, porque acaba que o Gaia ele é muito amplo e longo, né. Então, ali você pega um pedacinho e tem ali um cursinho que vai tratar de uma parte. Já tinha, né, algumas coisas assim, mas isso ficou mais evidenciado agora. Eu acho que tem mais cursos acontecendo nesse momento com essa intenção e essa promoção desse espaço. E tem muita gente trabalhando na criação de campo atualmente também, né, são Sim. principalmente mulheres, né, são muitas as mulheres trabalhando, promovendo espaços com um campo de escuta e profundidade e de transformação, e até porque não poderia ser diferente, né, porque a transformação que a gente precisa ver na nossa visão de mundo passa muito por aí, de sair dessa visão patriarcal, que de dominação e controle, né, para uma outra forma de se relacionar, que tenha espaço para isso que não é tão certo, objetivo, rápido e duro, né. Como é que a gente pode ter o tempo e a calma das coisas, é pressa para quê, né, que a gente tem tanta pressa, né, tipo, então existe uma transformação que passa por esse campo, e a construção desse campo cada vez maior, e que os homens consigam estar nesse campo também, né. Sim. Nana, queria falar um pouquinho da tua experiência de comunidade intencional. Ela nasce ali naquele momento, na fundação de uma ecovila em Minas Gerais, como é que é o nome daquela região? Eu Serra da tive lá. Mantiqueira. Serra da Mantiqueira, exato. Um frio, minha gente, uma umidade, uma coisa incrível, água e mata para todos os lados, mas uma experiência muito profunda, muito bonita, sou muito grata por ter estado ali com vocês. Me conta um pouquinho os aprendizados dessa experiência que, sem dúvida, né, Nana, ela é uma travessia, né, assim, esse lugar de como é que a gente se reencontra de novo num outro lugar para fazer outros acordos, para fazer outra, né, para refundar alguma coisa que se perdeu em algum lugar, essa vida em comunidade, né, em comunidade intencional, você explicou, é isso, é quando você volta para uma intenção de viver em comunidade novamente, mas a gente não foi ensinado, a gente não vem dela, a gente não trouxe isso de bagagem, né, nós brancas, de cidade. Como é que foi essa experiência para ti? Qual o legado dela e o tamanho dela na tua formação? Então, ótima pergunta. Vamos lá, como é que eu respondo? Acho que, assim, tinha esse meu movimento interno de muita clareza de que eu queria morar na roça. Com 19 anos eu tive muita certeza disso, conheci uma família que eu falei: "Uau, é possível e é isso que eu quero e tal".
E aí foi ao longo de um processo que eu encontrei esse grupo de pessoas que tinham uma intenção parecida, né. Eu Uhum. frequentei ENCAs, né, Encontros Nacionais da Comunidade Alternativa. O primeiro que eu fui eu tinha 17 anos, em 94, assim, né, há muito tempo atrás. E, enfim, né, tinha um pouco esse espaço. E aí com alguns amigos, com incluindo o meu atual companheiro, a gente chegou a dar uma viajada por algumas comunidades para ver se tinha alguma que eu falava: vou engajar nessa que já existe, afinal de contas, né, tipo, para que que eu vou começar do zero algo se tem várias opções aqui no Brasil, com várias, experiências interessantes, será que alguma me atrai?" E no final das Fala um contas pouquinho, Nana, das ecovilas que existem no Brasil, acho que é legal também as 3, 4, 5 que vierem na tua cabeça aí, só para a gente deixar é, esse registro também. sim, legal. Isso é uma coisa interessante, né, no Brasil, no primeiro momento, quando chegou esse conceito, as comunidades que frequentavam o ENCA, as comunidades alternativas, elas tinham uma certa rejeição a esse nome ecovilas, que veio depois, elas eram comunidades alternativas. Então esse nome ecovila, ele é um nome que agora ele está comum, está, né, já mais divulgado. Ele quer dizer alguma coisa, mas ele tem uma definição muito elástica, assim, porque desde um condomínio que está querendo, na cidade, que tem algumas pequenas práticas sustentáveis, vai se chamar de ecovila, a uma comunidade, um assentamento num espaço rural, pode se chamar de ecovila. Então, isso eu tenho um amigo que fez uma catalogação pelo Brasil, encontrou mais de 100 cases que ele poderia estar chamando de comunidade no mundo das ecovilas, mas aí pode entrar tanto comunidades intencionais quanto comunidades tradicionais, né? Acaba que tem essa abertura pela plasticidade do movimento. Mas hoje em dia, no Brasil, a gente vai ter o GEM, né, que é esse Global Eco Village Network, ele vai ter um novo nome na América do Sul, que é o CASA. E aí vai ter o CASA Latinoamérica e o CASA Brasil. E aí esses espaços vão estar aglutinando movimentos que já nascem um pouco com essa intenção de ecovilas. Uhum. Mas, por exemplo, a comunidade que, para mim, é a comunidade de sucesso que eu conheço no mundo, assim, de maior sucesso no Brasil, principalmente, é a Vila Yamaguchi, que não se auto-intitula como Ecovila, porque eles já eram uma comunidade antes e era a comunidade Yamaguchi. E o Romeu, que é um dos integrantes, ele é educador do Gaia desde sempre, né? Então, assim, ele fez essa primeira turma do Formação de Ecovilas, depois virou educador. E a história deles, o projeto deles é tão incrível, tão maravilhoso em todas as 4 dimensões, que você fala: "Uau, eles realmente são um exemplo Onde de que eles sucesso". ficam? Eles ficam em Jaguariúna, São Paulo. Tá. Então eles, enfim, são produtores agrícolas, de ovos das galinhas felizes, e são felizes mesmo, eles têm uma preocupação genuína com que a vida das galinhas sejam maravilhosas, elas têm área de pastoreio, com árvores para proteger dos gaviões, eles cuidam elas são 15 galinhas para cada galo, mas elas podem trocar de galo. É incrível, assim, é realmente maravilhoso o projeto, e eles fazem um projeto de, transferência de conhecimento, não é transferência, né, enfim, de ensinar o É, de pessoal do entorno apoiar. a Uhum. produzir de uma forma, orgânica e, enfim, eles são incríveis. Tá. Então, eles são um exemplo, trabalham com caixa único, enfim, eles são em todas as frentes, eles são incríveis, aí você fala: "Uau, uau, uau". E aí depois fala deles, fica difícil de falar de qualquer outro. Mas, Sim. eh, e aí a gente vai ter, então, as comunidades aqui que vão ter as suas intenções e histórias muito diferentes, né, porque tem muita gente que começa projetos depois do Gaia, por exemplo, né, ou de cursos equivalentes ou dessa pesquisa. E aí a gente vai ter alguns projetos que nascem como um centro de vivências e que aí você, de repente, chama uma pessoa para fazer parte, mas as comunidades que têm mais peso são as comunidades que não dão esse nome de ecovilas, que já são anteriores a isso e que têm uma tradição relacionada a alguma questão espiritual ou alguma questão de um guru, uma figura central, né. Na Uma verdade, é liderança. muito mais fácil dar certo
tendo uma cola de uma pessoa ou uma filosofia por trás, né. A Yamagishi tem a filosofia do yamagishismo por trás, que é a cola daquele grupo, né. Você vai ter as comunidades no entorno, budistas, o pessoal no entorno do Lama, Santen, por exemplo, tem uma galera. Aí você vai ter o pessoal, da comunidade do Trigueirinho, né, que é Figueira, que é outro exemplo que também é incrível, o maior banco de sementes do Brasil e várias coisas incríveis, produção alimentícia incrível, mas tem toda uma cultura e uma visão de mundo a partir daquela forma que o Trigueirinho propõe. Então a gente vai tendo essas, e aí a gente vai ter umas mais Arca Verde, que é uma meio contemporânea à Terra Una, ou Terra Luminus, que é contemporânea à Terra Una, que vão ser comunidades de pessoas promovendo essa intenção de estar junto. E a gente vai ter algumas no centro-oeste brasileiro, ali naquela região de Alto Paraíso. Enfim, vão tendo várias experiências, Tá, algumas com mais ou menos sucesso. volta para a tua história. Aí tu já tinha isso e Bom, eu já tinha isso, encontrou, nasceu encontrei essa Terramuna. galera, a gente começou esse tal grupo de estudos que eu contei lá na frente. O grupo de estudos e a feira de trocas circulavam muitas pessoas, a feira a gente tinha 80 pessoas envolvidas, sei lá, em cada feira, e uma galera que fazia parte mais ativamente. No grupo de estudos tinha outros 50 que estavam sempre permeando por ali, com uma certa rotatividade e alguns mais fixos, né. E aí dessa galera a gente tira quem está afim mesmo de comprar uma terra, né, a gente está estudando tudo isso, mas quem está afim disso? Dessa galera saem 8 que fala: "A gente quer". E a gente começa a procurar terra, até naquela altura todo mundo Durango, jovenzinho, pós-faculdade, saindo de casa recente e tal, ali em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. E aí eu e meu companheiro, a gente compra um carro para poder procurar terra, a gente compra um carrinho velho porque ninguém tinha na galera. Aí a gente começa a viajar todo final de semana procurando terra, até que a gente finalmente encontra, depois de mais de 40 terras, a gente encontra essa que foi a que a gente acabou comprando. E, bom, aí a gente passa por aqueles estágios que a antroposofia conta, que enfim, né, primeiro o apaixonamento, a gente estava ali todo mundo encantado, apaixonado, que coisa maravilhosa, mas a gente nasce com um grupo que mora no Rio de Janeiro com a intenção de ir. Então no grupo a gente tinha, diferentes níveis de envolvimento, um envolvimento emocional muito grande de todo mundo, mas aquelas pessoas que tipo: "Ai, só daqui a 5 anos, só quando estiver pronto, só quando não sei o quê". Então, do grupo tinha uns muito ansiosos, quero ir para Terra amanhã, e outros não, né. Então, no nosso caso, Terra Una, ela acaba virando um espaço que é um centro de vivências, em que a gente tem algumas pessoas morando, mas nunca um número muito grande. Eu e meu companheiro fomos as pessoas que talvez tenhamos morado, talvez não, com certeza moramos mais tempo e continuamente. O Manu se mudou em 2007, eu em 2008, a gente comprou a terra no final de 2005, por 2006 ainda meio confuso, 2007 a gente começou a ocupar, o Manu se muda, eu vou no ano seguinte, e e aí tem algumas outras pessoas que vão, e quando a gente finalmente faz uma escola, quando as crianças começam a chegar, a gente teve um número maior, a gente chegou a 14 adultos e 9 crianças. E aí foi uma época que a gente experimentou mais essa vida comunitária, almoço coletivo, caixa único de alimentação e algumas experimentações, nesse sentido, né. E a gente trabalhava com consenso menos um, principalmente, a nossa forma de tomada de decisão, e aí todo um processo disso, com diferentes níveis de envolvimento, que representavam diferentes níveis de participação mesmo. A gente tinha os membros efetivos, que eram aqueles que tinham ajudado a comprar a terra, os colaboradores, que estavam envolvidos no grupo, mas não tinham grana para comprar a terra, e os aspirantes, aqueles que estavam querendo chegar junto, que estavam sempre por ali, né. E aí, de repente, a gente tem a terra. Aí, quando a gente tem a terra, alguns efetivos se mudam e alguns colaboradores se mudam. A gente passa a ter os efetivos que moram, os colaboradores que moram, os efetivos que não moram e os colaboradores que não moram. Aí, essa época, começou a ficar mais confuso o processo decisório, porque as pessoas se sentiam com direitos distintos, né? Tipo, eu sou, Uhum. né, tipo, efetivo, então eu tenho mais poderes e tal. Então, a gente começa a ter ali alguns conflitos um pouco mais fortes nesse momento, mas a gente vai se desenrolando. Então, ao longo de 14 anos, assim, acho que de 2005 que a gente compra até 2015, a gente está muito bem. Em 2015 a gente começa a ter alguns processos mais desafiadores,
mas na pandemia a coisa dá uma sambada ali também. A gente tem uma enxada de pessoas que vão por conta da pandemia, que não moravam, mas que, eu vou aproveitar e vou para lá, para minha casa lá, ou para o espaço coletivo lá, né? E aí a gente tem ali, mas ao mesmo tempo a gente tem cada pessoa lidando com a pandemia de uma forma, então uns com mais cuidado, menos cuidado, então acaba que a gente não fica tão junto ali, fica alguns subgrupos de pessoas que têm formas parecidas de estar lidando com o perigo que era o contágio, né? E aí a gente vai experimentando novos formatos. Eu acho que nesse processo todo, o que eu aprendi, primeiro que ser humano é um ser complexo, né? Assim, todos nós, inclusive eu mesmo. Aprendi muito sobre drama de controle e as questões todas relacionadas às psicologias de cada um e os processos e o olhar arquetípico sobre as situações e pessoas e reconhecer que existem papéis que vão ser ocupados por pessoas e não que as pessoas são papéis. Então, rodam as pessoas que vão fazer aquela função de cada coisa que acontece. Então, a gente fica, às vezes, estigmatizando que fulano é assim, na verdade, não, fulano está assim hoje nesse papel, nesse grupo. Mas se ele muda de grupo e tem uma outra pessoa para aquele papel, então, sei lá, os papéis chaves que a gente costuma falar, tem aquela pessoa que é o palhaço do grupo, que está sempre sendo engraçadinho. Nesse grupo, em outro grupo ele talvez não seja. E tem aquele outro que é a pessoa que é meio policial, que está sempre controlando quem fez certo, quem fez errado, não sei o quê. Nesse grupo, em outro pode ser que ele faça outra função, né? Tem aquele que é do contra, sempre diz não para a proposta, mas o outro talvez ele seja o proponente. Então, a gente vai, se essa pessoa sai, outra pessoa entra e ocupa esse papel. Então, tem papéis que fazem parte dos grupos, isso é um outro aprendizado importante. Que é cíclico o processo, e é um relacionamento a 20, a gente fala de um casamento a 20 mesmo, então tem uma coisa de, né, assim como as relações de casal têm desafios e delícias, a relação de comunidade tem desafios e delícias, e quando não temos uma cola espiritual comum, né, porque no grupo enfim, a gente é pessoas de diferentes tradições e relações com a espiritualidade, todo mundo de alguma forma espiritualizado, mas distinta a forma. Quando a gente não tem uma cola assim, ou uma liderança X, a gente precisa ter mais maturidade, né? E aí a gente precisa também ter acordos, não só acordos claros, tem uma frase da Bia Briggs que eu gosto muito, que é bons acordos fazem bons amigos. Só que não basta o acordo escrito no papel, a gente precisa ter esses acordos validados legalmente. Então, acho que o maior aprendizado para mim é que é isso, né? Você casa com uma pessoa, você é apaixonado por ela, e depois, quando vocês se separam, vocês descobrem uma sombra muito grande. Ou, Então, ou e é nesse lugar nesse desafio, que um grupo também pode acontecer. Então, aquela pessoa que, de repente, era o seu melhor amigo, numa situação mais desafiadora, pode se revelar alguém que você fala, uau, né? Então, acho que ter papéis validados, assinados e consolidados no cartório, enfim, acompanhamento de advogados nesses processos, do que diz respeito a patrimônio, do que diz respeito aos acordos daquele grupo de funcionamento em relação a dinheiro, que está ali entre o top 10 dos problemas das comunidades, né, que tem aquela listinha, dinheiro, relacionamentos humanos, pets, consumo, enfim, né? Tem uma filhos, lista, filhos não entra aí, como não? cuidar das crianças, É, né? Esses pontos aí são os pontos que costumam dar conflitos, né? e Então, são os olhar para mesmos esses que dão conflito nos casamentos, né? Curioso. não é à toa, né? Porque tem a ver com patrimônio comum, tem a ver com cuidado, como cada um cuida ou descuida das coisas, né? E somos diferentes, né? A gente tem uma série de ferramentas que a gente trabalha muito no Gaia e na comunidade é importante, que é entender e identificar esses arquétipos e essas características, né? Tipo, tarefa, processo, relacionamento. Quem cuida mais de quê? E o que é mais importante? Nada é mais importante, tudo é importante. Como é que a gente equilibra isso? É importante ter pessoas com todos os perfis dos grupos. Quando só tem uma coisa, fica desbalanceado, né? Então, como é que a gente cria contextos onde todas as habilidades estão representadas? Nana, a gente está chegando no fim da nossa conversa. Eu queria tratar dois temas, não queria que a gente fosse embora sem eles. É, tem um desafio muito grande que é você que vive
lá na linha de frente desse novo mundo, né, lá na frente, assim, a muitos passos de distância de onde a maioria de nós habita, simbolicamente, relacionalmente, profissionalmente, né, você está puxando lá na frente. Eh, mas a economia vigente continua lá atrás. E eu vejo para pessoas muito envolvidas, e a gente conversa sobre isso também, para pessoas muito envolvidas nesses novos paradigmas do que precisa surgir ou ser resgatado, né, são novos velhos paradigmas, é muito difícil lidar com o jeito que a economia vigente reconhece lideranças, né. Você, por exemplo, eu vejo nitidamente que é uma mulher que, como não opera no sistema vigente, você não opera profissionalmente no sistema vigente, você não opera relacionalmente no sistema vigente, você não opera nas redes sociais no sistema vigente, você não opera no LinkedIn no sistema vigente, eh, tudo isso, que para mim é o que faz muito sentido, e eu também me reconheço assim, né, tentando cultivar esses limites do que o sistema vigente tem de dodói, eu não vou lá viver, porque eu já sei que é dodói, eh os boletos, né, porque o reconhecimento traz o sossego e os convites e pessoas para te ouvirem e os boletos pagos, você, assim como eu, vive do seu trabalho, e a tranquilidade de, né, de saber que a sua trajetória te trouxe até aqui e daqui ela te deu uma segurança, um pouco segurança não é a palavra, porque é do paradigma velho, mas um pouco de, né, assim, não sei, uma dança, assim, não sei como me esticar muito mais, mas você entendeu. Como é que fica isso? Porque quanto mais você está metido em iniciativas coletivas, mais desafiador o reconhecimento pela sua trajetória. Também, quanto mais você está lá na ponta, mais desafiador. Também, quanto mais você está revendo o conceito de reconhecimento, holofote, dinheiro, atenção, centralização, poder, você está revendo tudo isso. Como é que você lida com essa ausência de reconhecimento, já que você está nesse outro paradigma, de certa forma? Uau! Vamos lá, vou tentar responder. Na verdade, eu acho que é uma questão para mim, é uma pergunta que eu também me faço, né, eu por muito tempo eu me reconhecia num personagem, na verdade, num papel que existe no cinema que é de platô, né, aquela figura que está ali atenta a tudo que está acontecendo, mas não é a ponta de lança, não é nem o ator principal, nem é o diretor, nem é mas está ali fazendo as coisas acontecerem, é o elo de comunicação, né, o espaço de produção, o espaço de que mantém, ó, tá tudo funcionando, os pratos estão todos equilibrados, né, então eu ocupei muito A esse espaço, aqui cuida, né, Nana? um pouco, um pouco esse lugar, assim. Então, a gente quando estava falando agora do triângulo, tripé, processo, tarefa, relacionamento, para mim sempre foi difícil me posicionar, porque eu realmente sou atenta aos 3 muito fortemente, assim. Quando eu vejo que um está desfalcado, eu corro para tentar cuidar dele, porque eu vejo a importância dos 3 e eu ocupo os 3 espaços. Eu posso ser muito tarefeira, eventualmente, e tá: "Espera aí, não, tem que resolver isso, isso, isso", mas aí se eu vejo que tem alguém que não está feliz e que está precisando de um cuidado, eu freio, espera aí, vamos atender aqui essa demanda, o que está se passando, vamos entender, cuidar e tentar resolver. E se o processo está atropelado, eu: "Espera aí, calma, vamos, a gente precisa fazer isso, isso, isso para chegar aqui", né. Então, tem um olhar nesse papel. E por muito tempo, outras pessoas que estavam nos meus grupos queriam muito esse holofote, né, também. Então, a gente acabava, mas eu acho que tem uma coisa geracional também, desse lugar de, para mim, enquanto uma mulher de 45 anos, esse universo todo eu demorei para chegar, eu fui aquela que só fui ter um celular quando eu me mudei para a roça e não tinha mais opção, eu precisava de um celular para me comunicar com alguém no mundo, porque lá não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada, mas tinha um sinalzinho que eventualmente eu conseguia falar. Aí chegou a Lá em internet, cima aí do morro, eu fui lá em lá cima em cima do é assim até morro. hoje, né, não tem telefone lá até hoje. Para os ouvintes, eu parei de morar, eu saí de Terra Una faz 1 ano e meio por conta da minha filha, principalmente, educação, e agora estou morando numa cidade que para mim é uma cidade enorme, que é Ubatuba, e que as pessoas ainda falam: "Estou morando no interior", né. Aí eu falo: "Uau, eu morava numa cidade de 5.000 habitantes e é outra realidade".
Mas, então, para mim sempre foi difícil essa coisa câmera, vídeo, tarará, não é um lugar confortável, tá, por exemplo, no Instagram, gravando vídeo e falando, é um lugar que eu nunca gostei muito de câmera, eu fugia das fotos, chegou uma câmera no ambiente, eu já não fico tão natural, então tem uma coisa que é muito pessoal minha, de um desafio para estar ocupando esse espaço. E por estar em espaços de coletivo, o nome da coisa ganhar mais nome do que eu, né? Então, por exemplo, se eu olho para o Instagram de Terraúna, a gente vai ter lá um tanto mil de seguidores. O meu pessoal não tem nada, porque e aí eu fui criar, eu sou daquelas que criou o Facebook e o Instagram para divulgar evento, não fiz para mim. Tanto que a primeira postagem é um evento, não sou eu, não tem, olha quem eu sou, né? E estou agora nesse processo de entender isso para mim, como é que é, onde é que eu quero me posicionar e como, e o que é que faz mais sentido, né? Porque é tanta coisa ali que você fica, o que faz sentido? Ao mesmo tempo, começa a ter tanta coisa que as coisas importantes vão ficando meio perdidas e eu quero que elas apareçam também, né? Então, como é que eu faço esse movimento de dar espaço para coisas importantes? E às vezes eu fico me sentindo um pouco deslocada. Tipo, agora eu estou escrevendo na Bambual, na revista da Bambual, Travessias, textos bimestrais. Meus textos são longos. Eu falo, ninguém lê. As pessoas não leem mais texto longo. Aí eu fico tentando cortar para ficar. Mas, poxa, tem tanta coisa importante que eu poderia estar dizendo sobre isso, que é legal e aí eu falo, mas será que as pessoas vão ler? Porque as pessoas não têm mais paciência. Eu estava conversando com um amigo agora, eu falei, tá, e o site? Ele falou, cara, eu não leio o site. Grava um vídeo no site? Eu falei, putz, entendi. Assim, as pessoas simplesmente pararam de ler. E é uma habilidade que a gente está perdendo enquanto humanidade, na verdade. O meu último texto foi sobre isso, inclusive. Assim, então, faz parte desses desafios modernos que a gente tem agora, entender como que a gente se posiciona para manter o que tem valor e como que a gente consegue pagar boletos, justamente, né? Então, é muito desafiador o que está colocado no mundo hoje como proposição para as pessoas se colocarem enquanto profissional, é muito desafiador. Com a chegada agora da inteligência artificial, a gente não faz ideia do que vai acontecer. A gente vai ter pessoas com formações de medicina que vão, de repente, virar Uber também, né? Então, porque a inteligência artificial está ocupando espaços que a gente não fazia ideia e a gente não se preparou para isso. Inteligência artificial e colapso climático são dois assuntos que a gente sabe há muito tempo, e a gente fica achando que pode empurrar com a barriga, se preocupar e tomar as decisões para cuidar das pessoas, né, da vida, para lidar com isso. E não vai ser de supetão, não vai ser quando chegar. E está sendo, né? A gente não está se preparando e cuidando. As informações estão aí há muito tempo. A gente tem milhões de indicadores de que as coisas vão acontecer nessa direção há muito tempo. E a gente não se organizou enquanto sociedade justamente por conta desse outro aspecto, que é um imediatismo, um olhar para uma forma, né, usurpadora de tudo. Assim. Então, me perdi um pouco da sua pergunta, fui para outros lugares, mas o que acho que esse lugar de reconhecimento é uma pergunta também para mim, assim, tipo, que lugar que eu quero ocupar, né? E ao mesmo tempo que, poxa, talvez eu precise ocupar alguns espaços para conseguir pagar minhas contas e de uma forma mais tranquila, mais confortável, mais, eh, né, menos desesperadora, assim. Esse podcast tem muito a ver com isso, Nana. Eu acho que para mudar o mundo a gente também precisa ser capaz de abrir espaço para outras lideranças, né? Outra natureza de liderança. Essa coisa fálica, TED Talker, que a gente construiu, CEO TED Talker, né? Que todas as mulheres de sucesso se tornaram, ela é muito insustentável. Ela é muito insustentável. Ela não está construindo saídas sistêmicas. Ela está simplesmente se valendo de uma vaga que existia ali, que antes era ocupada por um homem, de uma maneira né, vertical, opressora, blá, 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 e agora a gente substituiu por uma mulher branca, porque também as mulheres negras ainda nem chegaram lá. E cada vez que eu vejo elas querendo chegar lá, eu falo, minha deusa, é isso mesmo, agora vão as mulheres negras ocupar esse lugar. Quem sou eu para dizer que elas não podem, elas devem, mas e aí, né? Como é que a gente vai mudar o lugar? Quando é que a gente vai mudar, quando é que a gente vai pensar sobre poder? Quando é que a gente vai pensar sobre liderança? Liderança é uma das pautas que eu mais amo
estudar e me questionar, porque eu acho que tem esse lugar muito sério das lideranças femininas e da diversidade do tipo dessa liderança e do que cuida dessa liderança e do reconhecimento dessa liderança. Então acho que esse podcast existe para reconhecer mulheres que são lideranças e que ocupam lugares importantes, fundamentais na transição e nas mudanças do mundo e que definitivamente não estão atuando desde esse lugar, né, vou chamar do LinkedIn, do do ocupar na cotovelada, o seu espaço, né, estão tentando construir outra coisa. A minha última pergunta é sobre maternidade. Queria saber o quanto a experiência da aluna implode ou dá alicerce para tudo que vinha acontecendo antes dela. Hum. Bom, minha filhota é o grande amor, né, da vida, assim, é realmente eu desejava muito ser mãe no momento que engravidei, porque quis, né, enfim, esperei até o momento, já estava junto com meu companheiro há 10 anos quando a gente resolveu engravidar e seguimos juntos. Então tem uma construção nesse processo, assim. Claro que na hora que ela chegou, algumas coisas, né, não se mantiveram. Eu estava, naquele momento, começando a botar mais energia, por exemplo, nesse meu outro viés, que é de designer e que trabalhava com roupas, principalmente, estava querendo ter uma marca de roupas sustentáveis, enfim, esse universo, eu não sei nem se existe, né, ele sempre foi tão desafiador, mas eu abandonei isso, por exemplo, foquei mais na parte de educação mesmo, e aí passando por vários lugares, eu acho que tem um vínculo, a gente fez muitas iniciativas vinculadas a crianças, então teve todo um aprendizado nesse espaço. Eu na verdade era apaixonada pela questão toda do parto em si, né, a gente teve a oportunidade de receber um casal que escolheu parir em Terra Una, e loucos que eram, porque na época a gente não tinha nenhum fogão, assim, nenhum aquecedor a gás para esquentar né, uma panela d'água, e eles queriam encher uma banheira, e a gente eu acendendo na fogueira, esquentando água para encher uma banheira para o parto, naquele frio de Terraúna. E eu presenciei esse parto, acompanhei, e foi muito impactante para mim, foi muito transformador. Me aproximei de estudos de facilitação de grupos de gestantes, enfim, tinha uma coisa meio de entrar nesse universo, mas morando lá em Terra Una não era tão simples, porque, enfim, né, pouca gente, pouco contexto, e parir ali não é um lugar seguro, porque não tem plano B direito, mas foi muito formador para mim, essas experiências foram muito formadoras, muito importantes. E eu vivi uma gravidez que foi muito boa, assim, muito gostosa, e a minha relação com a minha filha é de muita cumplicidade, de muita amizade, é muito rica, muito nutridora. Hoje, ela sem dúvida me impulsiona, eu acho que tem uma coisa de, que referência eu quero ser para minha filha, né, então isso é algo que me impulsiona para frente, de estar fazendo coisas de uma forma, que me interessa, e essa referência inclui o tudo, né, de trabalho a comportamento, a forma de estar no mundo, né. Então, e ela vira um referencial de futura geração daquele mundo que eu quero preservar. Então, a presença dela, sem dúvida, estimula muito ou reintensifica o que eu já vinha fazendo, né, porque a pessoa que eu sou, eu quero ser a minha melhor versão, enfim, né, tipo, para ser um exemplo que seja, enfim, né, tipo, um exemplo bom para ela, e ao mesmo tempo quero propiciar um mundo que seja bom para ela e para todas as crianças, né, é desesperador a gente ver o que que a gente está fazendo com o mundo e o que as futuras gerações vão enfrentar, né, então tem uma responsabilidade, eu acho que todo mundo que eu fico sempre me perguntando: "Mas esses caras não têm filhos, não têm netos, né, para estar tomando essas decisões, quem tem poder de decisão?", porque é tão nítido, tão óbvio, já está tão informado, né, mas o que eles não têm é coração mesmo, assim, ponto. Sim. É visão de mundo, Nana, volta para o começo, é visão de mundo, é visão de mundo. No paradigma onde eles estão cuidando É. dos filhos dele, do que precisa ser feito hoje. Eu tenho algumas pessoas próximas e é impressionante, eu demoro para conseguir, mas eu consigo. Eu Não, eu pergunto, sem pergunto, dúvida, pergunto, eles pergunto, sim.
E eu entendo, eu olho e falo: "Ah, entendi de onde você está olhando", mas amigo, você está olhando de um lugar Sim. totalmente estapafúrdio, dá um Google. Mas para mim o que me impressiona é que essas informações que estão colocadas há muito tempo, elas estão colocadas há muito tempo, né, então tem um nível de negacionismo muito grande para conseguir continuar cuidando dessa forma, né, então, a intenção é de Imediata, né, ter cuidar, um tipo: cuidado eu vou ser imediato. trilionário para que meu filho seja também bilionário", e aí não entender que isso está gerando um desequilíbrio no planeta que vai fazer com que seu filho, na verdade, viva essas consequências, enfim. Né, então, enfim, complexo. É isso. Minha querida, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada por você, por a gente ter se encontrado em algum momento. Reverencio aqui todos os seus parceiros de Gaia Education no Brasil, MEIST, todo o Gaia Education fora do Brasil. Reverencio toda a trajetória de todos que vieram antes de nós. Sou muito grata por ter encontrado vocês, por ter encontrado você, por ter estado com você, com Manu Códia, seu companheiro, com Luna, sua filha, por estarmos aqui juntas conversando sobre isso. Sou muito, muito, muito grata por esse encontro. Muito obrigada por você ter topado vir até aqui, continuar essa conversa. Muito grata. Arro, querida, eu que agradeço esse convite, conversa, delícia. Então é isso. Para você que está nos ouvindo, obrigada pela sua companhia até aqui. Esse podcast é idealizado por mulheres, executado por mulheres e financiado por mulheres. Recebemos o apoio financeiro de algumas mulheres que preferiram não ter seus nomes citados e do Instituto FI. Se você está aí nos ouvindo e quer fazer parte dessa conversa, deixa aqui dito o que é que você acha que precisa acontecer para a gente mudar de fato o mundo. A primeira temporada do Para Mudar o Mundo vai ao ar de outubro a dezembro de 2023, toda quarta-feira, no Spotify e no YouTube. Se você também acha que o mundo precisa mudar e também se pergunta como, vem fazer parte dessa conversa.